A primeira aparição de Mihawk foi durante o arco de East Blue, onde ele apresentou um poder tão superior aos demais personagens que não foi possível sequer mensurar seu nível de força. Nem mesmo durante a guerra de Marineford, onde foram reunidos os personagens mais poderosos de One Piece, conseguimos ver ele lutando com todas as forças. Agora, com a história superando os 1000 capítulos, podemos reunir algumas informações para mensurar qual o patamar de Mihawk. Quer saber mais sobre o nível de força desse lendário espadachim? Então clica no like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Mihawk é um ex-Shichibukai e o espadachim mais forte do mundo de One Piece, com a alcunha de Olhos de Gavião. Tem uma espada negra chamada Yoru, que é uma das 12 espadas de grau supremo. Ele é o objetivo de qualquer espadachim, incluindo Roronoa Zoro, que sonha em superá-lo e se tornar o maior espadachim do mundo. Na primeira aparição de Mihawk no restaurante Baratier, conseguimos ter uma pequena amostra de seu poder. Ele acabou com a frota de mais de 50 navios e 5.000 homens de Don Krieg como se não fosse nada. Além disso, Mihawk quase cortou Zoro ao meio com sua espada, deixando todos espantados com suas habilidades. Nesse momento da história, não é possível saber quão forte Mihawk é, pois dos personagens apresentados em One Piece até aquele momento, ele estava tão acima dos demais que não conseguimos sequer fazer uma comparação. Já no arco de Marineford, conseguimos ter uma pequena noção de seu poder. Mesmo com poucas aparições, Mihawk teve um pequeno destaque enquanto estava perseguindo Luffy, derrotando facilmente Das Bone, além de ter um pequeno duelo com Vista, comandante da 5ª divisão do bando do Barba Branca. Ele apresentou uma visão tão apurada que foi capaz de acompanhar Luffy na segunda engrenagem no meio de milhares de pessoas e ainda lançar um corte certeiro no chapéu de palha. Vale ressaltar que durante a guerra ele sequer foi tocado, apesar de todo o poder adversário. Devido à quantidade de personagem no arco de Marineford, não houve espaço para o desenvolvimento de Mihawk, isso porque ele não era o foco naquela guerra, então não conseguimos ver a extensão de seu poder. Até mesmo a luta entre os Olhos de Gavião e Jinbe não faz parte da história original, sendo mostrada apenas no anime. Mas como saber se Mihawk está no nível Yonkou? Mihawk é o último obstáculo que Zoro precisa enfrentar para alcançar seu objetivo de se tornar o maior espadachim do mundo. Então, fazendo uma comparação entre o poder do Caçador de Piratas e dos Olhos de Gavião, podemos saber o nível em que Mihawk se encontra. No capítulo 1035, temos o ápice da luta entre Zoro e King. O Caçador de Piratas derrotou o primeiro comandante e membro mais forte dos Piratas das Feras, apresentando um poder impressionante. Com esse feito, é correto afirmar que não existe mais nenhum desafio para Zoro que não seja almirantes e Yonkous, então com certeza Mihawk está nesse patamar. Mas ainda existe uma boa distância entre Mihawk e Zoro. No capítulo 1053, o almirante Ryokugyu, o Touro Verde, apareceu em Wano e simplesmente acabou com a raça de King e Queen juntos, dizendo que seria uma desonra para ele caso fosse derrotado por meros comandantes Yonkou, mostrando assim um abismo de diferença entre a força de um almirante e a força de um comandante Yonkou. Podemos argumentar que tanto King quanto Queen estavam machucados e longe de suas condições ideais, mas mesmo 100%, os dois comandantes não seriam capazes de derrotar um almirante. Isso significa que, por mais forte que o Zoro tenha se tornado, derrotando King, o mais forte dos Piratas das Feras, ele ainda precisa comer muito arroz com feijão para vencer um almirante. Formalmente não existe uma classificação de forças no mundo de One Piece, mas é impossível não deixar de fazer esse tipo de comparação. A maior força já apresentada até o momento são os Yonkous, seguido pelos almirantes. Bem abaixo estão personagens como os comandantes Yonkou, entre outros. A diferença de poder entre o Imperador e seus comandantes é tão grande que durante a Guerra de Onigashima, por exemplo, por mais que a tripulação de Kaido fosse totalmente derrotada, enquanto ele permanecesse lutando, a guerra não terminaria. Apenas a sua força era suficiente para reverter qualquer situação desfavorável, independente do tamanho da tripulação adversária. Isso reflete diretamente na diferença que existe entre Zoro e Mihawk.
Se colocássemos o caçador de piratas atual contra os olhos de gavião, poderia até ser uma luta competitiva, ao contrário do primeiro encontro, mas ainda assim Zoro seria derrotado novamente. Prova disso é o fato do próprio Zoro ainda não mencionar uma revanche contra Mihawk, mesmo aumentando absurdamente o seu poder. Conclusão: é inegável que Mihawk é um cara extremamente habilidoso, e certamente ele seria capaz de lutar de igual para igual contra Yonkous e Almirantes. Durante a sua juventude, Mihawk foi um grande rival de Shanks. Barba Branca mencionou que seus duelos ecoavam por toda a Grand Line. Entretanto, depois que o Ruivo perdeu seu braço, o ex-Shichibukai perdeu o interesse pelos duelos. Kozuki Oden foi capaz de causar uma enorme cicatriz em Kaido, um fato absurdo visto que Kaido é praticamente imortal. Se Oden foi capaz de tal feito, então certamente Mihawk é capaz de fazer o mesmo. E se ele consegue ferir Kaido, então ele consegue ferir Big Mom também. O mesmo vale para Almirantes e suas logias. Não estou dizendo que Mihawk venceria Kaido, Big Mom, Akainu ou até mesmo Shanks, mas sim, ele está no mesmo nível dessas lendas, e o Zoro vai precisar se superar para derrotar o melhor espadachim do mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, aproveita para deixar nos comentários a sua opinião sobre o nível de força de Mihawk. Você acha que ele é capaz de enfrentar um Yonkou? E o Zoro vai conseguir superar os olhos de gavião? Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.